A gente fala agora sobre o 7 de setembro. Durante ato na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de ditador e pediu que o Senado bote um freio no ministro do STF. Vamos assistir. Mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Teve essa oportunidade, Bolsonaro, 5 anos atrás. Tinha o número mínimo de assinaturas para a instalação da CPI da Lava Toga, que ia focar justamente na abertura do inquérito das fake news, em que Alexandre de Moraes era relator, mas você não quis, Bolsonaro. Agora tá aí, em cima do carro de som, a gente aponta na raiz. E aí, vem os bolsonaristas, passou para outro lado, tá criticando o mito, etc. Olha aí, o que teria acontecido? Teria havido uma pressão muito maior da sociedade, a exposição, o constrangimento de ministros, no bom sentido, de eles terem que prestar contas numa comissão. E agora tá aí, o Senado tem que fazer alguma coisa. Quando o Senado foi fazer, na raiz, de maneira correta, porque na política você tem que combater certos males na raiz justamente porque senão o mal cresce. Era o que eu apontava na época. Agora cresceu, ele tá aí no carro de som. Tinha caneta na mão, tinha filho senador e não fez absolutamente nada. Aliás, como presidente, repito, porque senão fica fora do corte e aí a gente não fala o que eu falei antes. Teve a oportunidade também de vetar decisões monocráticas, quer dizer, de endossar um projeto ali do deputado federal aqui em Kataguiri, mas não quis fazer isso. Quer dizer, o monstro cresceu, monstro que ele alimentou. E o Bolsonaro também afirmou que as eleições de 22 foram conduzidas de forma parcial por Moraes, referindo-se à gestão do ministro na presidência do TSE. Vamos acompanhar. Falaram que eu deveria passar a faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem 2 tipos de ladrões. O ladrão que rouba o nosso dinheiro. E outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22. Aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Que sonoplastia, hein? Era você, Robson, no carro de som? A produção tá brincando aqui. Ele fala, eu que não ia passar a faixa para aquele ladrão. Aí vem um chicote. O que você achou desses trechos, Grebe? Fala. Felipe, eu tenho uma tristeza quando eu vejo essas manifestações do Bolsonaro, com essa voz chorosa, essa carinha de coitado que ele põe. Eu não consigo... Perdão. Consegue engolir a derrota, inclusive. Eu não consigo engolir esse chorume, esse chororô. Exatamente. O Bolsonaro e o bolsonarismo, antes mesmo da posse, já haviam começado um processo de minar as instituições com aquelas conversas de cabo e sargento para fechar o STF, fechar o Congresso, fazer manifestações em 2019, primeiro ano do governo, falando em intervenção militar, em artigo 142 da Constituição. Foram 4 anos de tentativa de preparação de alguma coisa que a gente viu o que era no final. No final de 2022 e no começo de 2023. Existia, por mais que eles digam o contrário, um desejo de levar os militares a interferir na política brasileira. O bolsonarismo insuflou isso na bucha de canhão, que eram aqueles parvos que foram lá depredar a Praça dos Três Poderes.
E enquanto ajudavam o PT a sabotar a Lava Jato. Enquanto ajudavam o PT a sabotar a Lava Jato, Com exatamente. o PGR Augusto Aras, que ele colocou lá justamente para isso, porque a família estava encalacrada com a justiça, para usar a expressão que eu estava usando no começo do programa, em razão das investigações de peculato em gabinete. Então colocou lá o Augusto Aras, quando a Polícia Federal foi chegando na turma dele, nos aliados, ele quis trocar o diretor-geral da PF, não tinha outra motivação senão essa. As próprias mensagens trocadas com o então ministro Sérgio Moro, que se recusou a seguir no governo depois da troca, sem justificativa técnica, mostravam isso. Então, é o que eu sempre analisei e eu vou ter que repetir quando a gente voltar a esse assunto. O Bolsonaro subiu ao poder com um discurso de combate à corrupção. Só que, depois da eleição, veio à tona o esquema do gabinete do Flávio. A partir da lista do COAF, da investigação do GAEC, o Grupo Anticorrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi puxando da pena e saiu um galinheiro inteiro. E aí, o mote do discurso antissistema do Bolsonaro, que era o combate à corrupção, precisou de uma nova substância. Para ele manter essa pose de antissistema, ele precisava de uma nova substância. A nova substância foi o TSE, Alexandre de Moraes, o Barroso, eles estão desvirtuando tudo. E aquela massa de manobra nem sentiu que houve a mudança de substância. Deixou a corrupção para lá, não, é isso mesmo, tem que seguir adiante, aí passou a fritar investigadores, etc. E foi junto com o Bolsonaro para fazer essa contestação desse nível mais de rotulagem, etc. E não de decisão nas oportunidades que teve para limitar os poderes dessas pessoas. E tá aí o resultado. Então, de chorume até hoje. Diga. Exato, e daí é absolutamente por interesse próprio que o Bolsonaro sobe a este carro de som. Não é para impedir a transformação do Supremo num órgão de repressão ao discurso político de 20 milhões de pessoas. É tudo voltado para o próprio grupo. Quando eles falam em liberdade, a liberdade deles não é uma liberdade genérica para todos os brasileiros. Eu não acredito por um momento naquilo que o Bolsonaro diz. E eu não acredito por um momento no desejo do Bolsonaro de fazer valer para todos os brasileiros aquilo que ele prega. É absolutamente partidária a ação dele. Sectária, né? Sectária. E as críticas ao Supremo também são exclusivamente sectárias. O objetivo é alcançar liberdade para eles ficarem, liberdade no sentido amplo, ficarem fora da cadeia. No sentido de impunidade. Exato, e liberdade no sentido eleitoral, poder participar o mais rápido possível de eleições, porque, olha aí, tem gente aparecendo para disputar esse terreno. Marçal tá aí, querendo ocupar o terreno da direita que o Bolsonaro delimitou. Então, não acredito na autenticidade deste discurso bolsonarista. Em outro momento, Jair Bolsonaro se irritou com um carro de som e chegou a pedir que a PM arrancasse o cabo da bateria do veículo. É isso mesmo. Num evento de suposta defesa da liberdade, houve esse momento de autoritarismo. Vamos assistir ao vídeo do ex-presidente mimado, que não queria ninguém falando junto com ele. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. E está a verdade que nos liberta. Essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem. É um saco. Eu lutei. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Era
Era assim, quando a investigação chegava na turma dele também, tira esse diretor-geral da Polícia Federal daí, o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Eduardo Gussen, também foi alvo desse tipo de destempero do Jair Bolsonaro, porque era quem mandava no MP do Rio, na época em que o MP descobriu o esquema das rachadinhas, ali operado pelo Fabrício Queiroz, de acordo com a denúncia, que depois eles conseguiram varrer para debaixo do tapete com os mesmos métodos, as mesmas manobras processuais muito semelhantes usadas para varrer para debaixo do tapete a sujeira do Lula. Então a gente tem um momento, Graeb, de autoritarismo, de pregação até de um vandalismo muito pontual. Sim. Tira PM, sabota aí esse carro e tal, porque tinha lá um ativista de uma rádio que se alinhou ao bolsonarismo na época em que ele estava no poder, e estava falando naquele momento, ele queria falar sozinho como a grande estrela do evento. Se você quiser ser a estrela do evento, então você convoque o seu, como se o evento fosse dele. Tem gente argumentando aí nas redes que o ativista era quem tinha convocado primeiro, depois é que veio o Silas Malafaia, e só por último soltou um vídeo o próprio Jair Bolsonaro. Até a Carla Zambelli aí em grupo de WhatsApp, em notícia que está sendo veiculada aí por setores da imprensa, estava defendendo o ativista. Várias pessoas, até que são mais alinhadas à direita, estão criticando essa postura aí arbitrária do Jair Bolsonaro nesse momento. Mas esse é o Bolsonaro mais próximo da realidade, Greg. Exato. Quem estava nesse outro carro de som são os bolsonaristas que passaram para a segunda divisão, né? Carla Zambelli, Zé Trovão, que não puderam subir no carro pago pelo Silas Malafaia. Esse é onde estavam as autoridades do bolsonarismo, né? Deltan Dallagnol estava nesse outro carro, uma série de personagens da direita brasileira, né? Que, enfim, por uma razão ou outra, o Bolsonaro hoje despreza ou quer manter alguma distância. Então, é isso. O Bolsonaro tem essa veia exclusivista, autoritária em relação às suas próprias... aos seus próprios aliados, né? Aliás, o ativista que estava falando, pelo que eu vi nas redes sociais, está alegando que o Bolsonaro falou isso, ele falou esse picareta e tal, porque ele estava achando que era o Pablo Marçal. Mas não temos como comprovar, apenas está sendo dito. Aí o que alimenta, evidentemente, ainda mais essa treta. E o Eduardo Bolsonaro chamou Moraes de psicopata e defendeu o impeachment do ministro do STF. É o mesmo Eduardo Bolsonaro que compartilhava postagem de ativista contra a CPI da Lava Toga, que poderia ter gerado aí uma contenção no começo. Agora está aí, fazendo discurso, e a gente é muito generoso, então vai soltar para vocês. Pode colocar, produção. Para se posicionarem em favor de 4 bandeiras. E eu quero ver a reação de vocês para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com a população. Número 1, fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Número 2, anistia para todos os presos políticos. Número 3, o encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. E número 4, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por invadir as competências do Legislativo e atentar contra os direitos fundamentais e violar as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Alô, Brasil! 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 Só assim podemos pôr fim a uma série de maldades que vem sendo cometidas no nosso país em nome da democracia. Só assim podemos restaurar a normalidade institucional e política do nosso país. A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata. Tá valendo tudo na colinha, né? No carro de som, todos eles são valentões pra caramba, Grêmio. A sonoplastia é maravilhosa, né? Do carro de Brasil. Som. Brasil, a chicotada de novo. Eu volto a chamar a atenção para esse fato. Das 4... Peraí, para tudo. A produção conseguiu uma chicotada. Conseguiram a chicotada. Que beleza, vai lá, finge que a gente tá na Paulista. Vamos lá.
Doeu. É o bolsonarismo lá, eles posam de valentes, vocês estão... É o bolsonarismo realizando sonoro. o açoite, é o açoite. Fala, Greg. Muito bom. Olha só, das quatro causas levantadas lá pelo Eduardo Bolsonaro, a última é impeachment. O resto é tudo liberdade para quem eles apontam como vítimas do sistema, gente que não fez nada de errado, prisioneiros políticos. Este é o objetivo dessas movimentações, dessas manifestações. Se vier um impeachment do Alexandre de Moraes, vai ser um bônus para eles, mas não é o objetivo primário. Eles sabem que um impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo, vai resultar no quê? Numa nova indicação de ministro do STF pelo Lula. Então, isso já foi dito, não é um interesse tão imediato e tão intenso assim do bolsonarismo. Agora, anistia, sim, é o interesse. E a lista era tão grande que a suspensão do X ficou até diluída, né? Ele estava com uma camisa ali de free speech, né? Porque ele tem transitado aí pelo mundo, tirando as suas selfies, na diploma selfie bolsonarista com líderes e intelectuais da direita internacional. Mas, quando a lista é tão grande assim, fica parecendo que os 22 milhões de brasileiros são iguais aos que depredaram os prédios dos três poderes, por exemplo. Quer dizer, você tem uma medida gravosa que foi feita contra pessoas absolutamente inocentes por onde quer que se olhe. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. E que foram atingidas, como o Graeb colocou aqui, como dano colateral nessa guerra entre o autoritarismo do Moraes e esse reacionarismo aloprado bolsonarista. Então, se pede tudo junto e misturado e fica parecendo que está todo mundo na mesma condição. Não, essas pessoas que perderam acesso ao seu perfil, à sua obra, à sua rede de contatos nacionais e internacionais, não tem nada a ver com essa história, né? E se fala ali em nome de todos os brasileiros, mas você tem um discurso bastante sectário. E o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira chamou Rodrigo Pacheco de covarde pelo fato de o presidente do Senado não ter pautado o impeachment do Moraes. Por que o Nicolas não chama o Bolsonaro e o Eduardo e o Flávio de covarde por terem sabotado a CPI da Lava Toga em 2019, quando o foco era justamente a abertura do inquérito das fake news? Vamos assistir agora. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. Tá aí, pressão em cima do Rodrigo Pacheco. Imagino que ele se sentiria mais pressionado, Graeb, se o eleitorado mineiro mostrasse que repudia isso, né? Ele ficar segurando o pedido de impeachment. Acho que incomodaria ele mais do que uma afetação de valentia do Nicolas Ferreira num carro de som na Paulista, você não? Veja só, o Nicolas Ferreira também tem um interesse pessoal nesse discurso. Afinal de contas, ele também disputa eleições em Minas Gerais, né? Então dá para intuir aí um interesse em disputar um cargo de senador daqui a pouco, por que não? Ele teve uma votação enorme lá em Minas. É curioso que tenha sido justamente ele a levantar a crítica ao Pacheco ali em cima do carro de som, né? Então não é à toa, não é porque, enfim, alguém tinha que falar. É porque ele é de Minas. Não é por acaso, né? Estão lá disputando o mesmo eleitorado. E o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, claro que na hipótese do Nicolas concorrer ao Senado, lembrando que o Nicolas é deputado federal e o Rodrigo Pacheco é senador. O pastor Silas Malafaia, organizador do evento, né? Embora isso esteja sendo objeto de controvérsia, como eu disse anteriormente, defendeu o impeachment e a prisão do Moraes. Vamos assistir ao porta-voz do Jair Bolsonaro, que pega leve com medo de ser preso. Então o Malafaia vai lá e fala tudo. Pode colocar, professor.
Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia! Lugar de criminoso é na cadeia! Rapaz, espero que o Malafaia tenha uma fonoaudióloga, porque a garganta foi pro beleléu depois dessa. São as desafinadas clássicas aí do Malafaia. E ele fica com toda a performance, né? Toda aquela seriedade, junto com a trilha sonora, que a produção se diverte aqui com os efeitos que foram utilizados no carro de som. Tudo dando um aspecto mitológico, patriótico a esses atos. E também, durante a manifestação, gritaram na rua: cabeça de ovo, Supremo é o povo, em referência ao Moraes. Vamos acompanhar. Supremo é o povo, cabeça de ovo, 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 Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não. E o ato... É engraçado.